Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à Igreja Trinity Online. Nós somos um movimento, né? uma comunidade virtual, mas um movimento. E o que a gente quer é expandir essa mensagem para o mundo inteiro. E eu quero convidar você a participar desse culto. Cante conosco, adore a Deus, aprenda as músicas, tenha a letra das músicas na tela, participe, separe um horário para estar conosco. Adore a Deus e vai ser uma gloriosa bênção, tá bom? Então vamos adorar ao Senhor. Eu vou chamar os meninos do Songs of Trinity e eles vão nos conduzir nesse tempo de louvor e adoração. Vamos lá. Jesus, seu sangue
exaltou, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Nós adoramos Jesus. Ele habita hoje em nós. 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 Ele habita. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. Seu nome tem poder para mudar a nossa história. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é Rei, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. O nome sobre todos é o teu Jesus. O teu nome tem poder
Jesus, ele tem poder para mudar a tua história. Ele mudou a nossa história, a minha, do Moser. E ele muda a história todos os dias. Porque quanto mais próximo a gente se achega de Jesus, mais a nossa história fica parecida com a dele. Jesus pode mudar a tua história. Nós acreditamos num Deus que faz milagres, que cura, que transforma, que liberta, que quebra cadeias e correntes, que talvez você possa estar preso. Eu vou orar agora para que Jesus toque a tua vida. Senhor Jesus, toca a vida de quem está nos assistindo, de quem está louvando conosco, de quem está participando conosco desse culto. A gente não sabe o que se passa nos corações, porque só o Senhor pode sondar corações. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas presas a pecados, a histórias. E eu te peço que o Senhor possa reescrever a história de quem estiver nos assistindo. E traga essa pessoa para perto de ti, Jesus. E que a história dessa pessoa seja a tua história para ela. Porque o Senhor tem planos elevados para a tua vida. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma mensagem muito importante. Quer dizer, toda mensagem é importante, gente. Toda mensagem é importante. Mas essa mensagem chama muito a atenção pelo seguinte: eu quero ver alguns valores que são vividos por cristãos maduros. O que é essa maturidade cristã? Né? Às vezes a gente fica assim: o que é um cristão mais maduro? É um cristão velho? É uma pessoa que está há muitos anos na igreja? Não, tem gente que está há muitos anos na igreja e é uma criança, né? Em Cristo, né, como a gente fala. Vamos dar uma olhadinha num texto, um texto de 1 Timóteo. Eu quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. E essas palavras são de Paulo. E eu quero conversar com você sobre esses valores a partir dessa maturidade do apóstolo. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. Dizem assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para Timóteo, está falando com Timóteo. Então ele está, de alguma maneira, orientando, não é? Ensinando, abençoando a vida de Timóteo com essas palavras. Então, quando a gente olha, a gente lê esse texto, né, o texto de 1 Timóteo, a gente sabe que foi Paulo quem escreveu isso. E Paulo, quem era Paulo? Quem foi Paulo? Em Filipenses 3, 5 e 6, eu vou tirar aqui usando algumas palavras um pouco mais coloquiais, né? Como se ele estivesse falando com a gente. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Era, então, fanático, e tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Paulo explicando como era o passado dele, a vida dele como um judeu, a vida dele como um homem religioso, né? E ele dizia:
eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa extremamente comprometida com os meus valores. Tudo bem? Só que ele entregou a vida para Cristo, ele teve um encontro com Cristo. Quando ele fala sobre isso, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, a partir do verso 12, diz assim: com isto em mente, ele está explicando para o rei, com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então ele está contando, eu estava em tal lugar e eu fui para prender os cristãos. Eu estava indo para Damasco para prender os cristãos. Aí ele diz, verso 13, ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo está contando, lá aquele primeiro texto de Filipenses, ele está dizendo, eu era assim. Aqui ele está contando para o rei, ele está dando o testemunho dele e ele diz, aconteceu isso comigo, eu tive um encontro com Cristo. Então por que ele era quem ele era, fazia o que ele fazia? Porque ele teve um encontro com Cristo. Olha aqui para mim. Quando você tem um encontro com Cristo, tudo muda. Ter um encontro com Cristo não é dizer assim, eu sou cristão, eu nasci na igreja, eu sou desde que, meus pais já eram cristãos. Não, é um encontro com Cristo. No caso de Paulo, ele teve um encontro muito específico, extremamente específico. Eu não vou dizer para você que você tem que ter uma experiência, e nem eu tive, como a de Paulo. Não é essa a questão, mas a questão é o encontro em si. Esse encontro pode ser na sua casa, esse encontro pode ser ali do lado da sua cama, orando ao Senhor, pode ser numa igreja, pode ser num parque, onde você estiver, quando você entra na presença do Senhor e pede para o Senhor ter misericórdia da sua vida. E aí começa um relacionamento. Então o que Paulo fez? Paulo, ele sai daquela situação, né? Eu sou um judeu, eu sou um hebreu, sou isso, sou aquilo, fiz aquilo, eu sou o cara. Aí ele diz, quando eu me encontrei com Cristo, eu não li o texto de Filipenses, mas você pode ler, ele diz, eu considerei tudo isso que eu tinha como perda. No outro momento ele usa a palavra esterco, ele diz, tudo para mim era esterco, ou seja, perdeu o valor por causa da sublimidade da pessoa de Cristo. É igual aquela parábola que o Senhor Jesus contou, né? Lembra da parábola da pérola de grande valor, né? Quando ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que é mercador de pedras e ele acaba encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem para comprar só aquela. Ou é aquele que encontra um tesouro num terreno e aí ele vende tudo que ele tem para comprar o terreno e ficar com o tesouro. Essa é a ideia. Quando Cristo entra na minha vida, Cristo é sublime. Ele é o primeiro, ele é o único, ele é o total, ele é o Senhor, ele é o dono da minha existência. Então eu preciso tomar cuidado como é que eu vivo. Porque a minha vida tem que ser coerente com a fé que eu demonstro ao Senhor. Então, se eu tenho uma submissão a Cristo, eu pergunto para o Senhor todos os dias o que Ele quer de mim, se Ele vai me abençoar nisso ou naquilo, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que orar o tempo todo. Então, aprenda isso. Por quê? Porque isso é que cria maturidade. A maturidade, o crescimento na fé. Então, eu tenho um Paulo antes, um Saulo, né? Que Paulo e Saulo, mesmo nome, né? Saulo antes, o Paulo convertido, mas e agora? Esse caminho de Damasco aqui resolveu todo o problema da vida dele? Não. Começou uma nova história. E essa nova história teve que ser, então, trabalhada e ele teve que crescer. Você lê isso em Filipenses, você lê isso em Gálatas,
como Paulo cresceu, como ele se desenvolveu e como ele amadureceu. Quando ele escreve para Timóteo, aquele texto que a gente começou a ler, lembra? Lá em Timóteo capítulo 1, versos 12 a 14, quando ele escreve para Timóteo, ele está dando orientações para Timóteo, ele demonstra valores profundos aqui nesse texto, e é isso que eu quero ver com você a partir de agora. Então, o cristão maduro, em primeiro lugar, ele sabe que a misericórdia de Deus é que lhe dá a chance de viver para ele e servi-lo. É a misericórdia. Por que eu vou servir ao Senhor? Porque eu quero? Eu não tenho esse poder. Porque eu sou legal? Eu não sou legal. Ah, porque, nossa, Deus precisa de mim? Não, Ele não precisa de mim. O que eu entendo, o que eu preciso entender é que a misericórdia de Deus é que me dá condições de servir a Deus. Isso ele disse no verso 13. Olha só. Ele disse assim: a mim, 1 Timóteo 1,13, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Lembra? No passado, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. A história do apóstolo Paulo é a minha história e a sua história. Se você já entregou sua vida a Cristo, você tem um antes e um depois. Se você não tem um antes e um depois, a vida de Cristo não entrou na sua história. Desculpe falar assim, mas é verdade. Porque o antes é a minha vida sem Cristo, a minha vida sem Deus. Eu não preciso ter uma história pesada, né? O pessoal gosta de história ruim, né? História de tragédia. Não, porque eu era um bandido, eu era um traficante de drogas, eu levei 5 tiros da polícia. O povo gosta dessas histórias sanguinárias, né? Mas não é isso que transforma. Eu era um pecador. Eu podia ser tudo certinho, bonitinho, arrumadinho. Eu, Antônio Carlos, eu sempre fui um cara obediente aos meus pais. Nunca fiz nada que desagradasse os meus pais, que manchasse o nome da minha família. Mas eu era um pecador. Os meus pensamentos não eram pensamentos para Deus. As minhas atitudes não eram atitudes para Deus. A minha boca não era boca para Deus. Né? Os meus amigos e as conversas que nós tínhamos e o que nós fazíamos não tinha nada de Deus. Então eu tive um antes de Cristo e o depois de Cristo. E o que Paulo está falando para a gente aqui é exatamente isso. Ele diz, no passado eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia. Agora, eu alcancei misericórdia por quê? Porque Deus é misericordioso. A misericórdia é um amor que não falha. A misericórdia é um amor expressado de uma forma tão intensa que chama o pecador, que chama o transgressor a uma história nova. O amor de Deus é incrível. A ação é uma ação de bondade que suplanta qualquer compreensão humana. A gente não entende a misericórdia. Como é que Deus pega aquela pessoa e usa? Né? Pessoas que muitas vezes, para nós, aos olhos humanos, a gente diz, nossa, essa pessoa que está perdida. E aí vai lá o Senhor, estende a mão, aquela pessoa é salva, é transformada pelo poder do Espírito Santo, passa a viver uma nova história, uma vida linda, maravilhosa, passa a ser um pregador e anunciar o Evangelho de Cristo, e muita gente vem a Cristo através daquela pessoa. Aquele lixo virou uma pedra preciosa. Desculpa eu falar assim, mas é só para dizer o quanto, né, lixo aos olhos de Deus. E aos olhos dos homens também, porque é isso que o pecado faz com a gente. Então, a primeira característica de um cristão maduro é compreender, eu sou o que sou pela misericórdia de Deus. Segunda característica de um cristão maduro. O cristão maduro reconhece que a graça de Deus o transforma num eterno devedor. No versículo 14, do mesmo texto lá de 1 Timóteo, ele disse, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou a graça do Senhor. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Eu não mereço. Por favor, entenda isso. Por força de uma teologia equivocada, aqui no Brasil é muito comum as pessoas falarem assim, eu quero ver se eu mereço essa graça. Olha aqui para mim. Se você merece, não é graça. Se é graça, você não merece. São duas coisas diferentes. Merecer é quando eu faço alguma coisa e alguém para quem eu estou fazendo fica devedor para mim. E eu vou te fazer uma pergunta. Deus fica devedor de alguém?
Deus está devendo alguma coisa para mim? Eu sou credor diante de Deus? Claro que não. Graça é graça, ok? Então, graça é um favor que eu não mereço. Eu recebo por amor de Deus. Por isso que Paulo, ele fala a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A fé e o amor juntos me trazem uma história nova. E o passado? Passado fica passado, meu amigo. Passado está escondido, não é? A Bíblia diz, em Isaías capítulo 43, que o Senhor perdoa e esquece os pecados. Quando Ele perdoa, Ele esquece. Ele tem esse poder. Nós não temos, mas Ele tem. Né? Nós não esquecemos porque é bom para a gente lembrar e ficar com nojo do pecado, nojo do passado. Tá? Se você não tem nojo do seu passado, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Desculpe, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas como você não se arrepende? Se você não se arrepende do pecado que você já viveu no passado, meu amigo, o que está acontecendo? Você não tem uma história com Cristo. Então, Cristo quem é na sua vida? Quem é Cristo? É uma medalhinha de honra ao mérito? É o passageiro no carro? Quem é Cristo? Lembra? O Senhor Jesus é o Salvador. Ele salva. Se você não precisa de salvação, Ele não salva. Ou você acha que Ele não salva. E você não experimenta essa bênção. Terceira característica de um cristão maduro é que o cristão serve a Deus com fidelidade e não se desvia da sua missão. Jamais. Fidelidade. Fidelidade. Verso de número 12, Paulo diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, uma vez que eu entrego a minha vida a Cristo, Cristo olha para mim e Ele diz, existe fidelidade nesse coração, então eu vou te colocar para esse ministério. Erra quem pensa que a gente é que define todas essas coisas. Erra. É um equívoco pensar nisso. A Bíblia diz que de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. Ele coloca no meu coração o desejo para que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça. Mas Ele quer saber se o meu coração é fiel. Ele quer saber se existe fidelidade à aliança de Deus. Se eu sou fiel àquilo que o Senhor estabeleceu. Se eu sou fiel à obediência da sua palavra. Se eu sou fiel àquilo que o Senhor estabeleceu. Fidelidade é isso. Você é fiel? Você é fiel? Lembra? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Uma outra característica de um cristão maduro é que o cristão maduro é sempre grato. Veja que no verso 12, ele diz, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu dou graças. Ele pratica, o cristão maduro pratica gratidão o tempo todo. A gratidão é um milagre de Deus, gente. Olha aqui, deixa eu contar uma coisa para você. Gratidão cura a ansiedade. Como, pastor? É que a gratidão me faz ver as coisas que eu tenho e não as que eu não tenho. Ansiedade é medo do futuro, é insegurança em relação ao que ainda não existe. Então, se ainda não existe, eu não vejo. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas nunca agradece pelo que tem? Gratidão é você agradecer pelo pão de cada dia. Ensinar os seus filhos a agradecer. Hoje tem arrozinho, feijãozinho e tem aqui uma coisinha. Mas não tem isso. O que não tem a gente não olha, a gente olha o que tem. Quando eu olho o que não tem, eu passo a ter uma vida de reclamação. Mas quando eu olho o que tem, eu passo a ter uma vida de gratidão. E é isso que Paulo ensina para a gente, agradecer a Deus sempre. Aliás, num outro texto ele diz que esta é a vontade de Deus, né? Que a gente seja grato, que a gente tenha gratidão no coração, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer. Então pare de reclamar e agradeça ao Senhor. Abra seu coração para Deus. O cristão maduro é um cristão grato. Uma outra característica de um cristão maduro, que eu encontro nesse texto, é que o cristão maduro reconhece que quando Deus lhe pede algo,
O próprio Deus dá as condições para a realização da missão. Olha só, versículo 12 ainda. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. Ele me fortaleceu. Quem que me dá força para eu ser quem eu sou? O Senhor. Quem que me dá força para eu pregar o Evangelho? O Senhor. Quem que me dá condições para eu ser um cristão fiel, né? Para dedicar minha vida, para eu ser fiel à minha esposa, para eu ser fiel aos meus filhos? Quem que me dá força para fazer isso? O Senhor. É o Senhor quem me ajuda a cumprir a vontade dele. Esse é o milagre. O próprio Deus me dá o que ele pede de mim. Ele me concede aquilo que ele pede de mim. Em 1 Tessalonicenses 5:24, Paulo disse: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que chama é aquele que capacita. Aquele que chama é aquele que orienta, que dá força. E Paulo tinha essa consciência. Ele diz: ele me fortaleceu. Sabe, gente, isso tira de nós todo o sentimento de orgulho, de soberba, que possa entrar no nosso coração. Aliás, soberba é algo que Deus rejeita. A Bíblia diz: Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. A soberba é uma característica satânica. Aquele anjo que acabou virando o inimigo de Deus, né, o diabo, aquele anjo que é o nosso inimigo, ele quis ser igual a Deus. Ele entrou dentro dele soberba. Ele abrigou dentro dele soberba. Quando eu olho para Deus e digo: Senhor, o Senhor está me pedindo isso, eu sei que o Senhor vai me considerar, vai me dar forças para isso, isso afasta de mim qualquer sentimento de dizer: eu sou, eu faço, eu tenho poder, eu tenho inteligência, eu sou o cara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero deixar essa mensagem com você para que o nosso coração se desenvolva na presença de Deus. Você viu que eu falei coisas simples, mas são coisas simples que só existem dentro da vida de um cristão maduro. Aqueles que não crescem em Cristo não conseguem frutificar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra e a lermos a Bíblia assim, cada texto, cada palavra, cada frase, e aplicar essas palavras ao nosso coração. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer para você que, para nós da Igreja Trinity, é um privilégio ter você conosco. Acesse o nosso site, acompanhe o que nós estamos fazendo. Ali pelo site, quando você abre o site itrinity.com.br, você já tem cultos online ou cultos gravados. Cultos online, você cai numa plataforma e tem uma agenda, tem uma série de programações. E o culto gravado, você vai cair no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, faça aquele trabalho que todo mundo pede para a gente fazer, né? Que é para a gente poder interagir e crescer, para que esses vídeos sejam vistos por mais pessoas. Esse é o nosso interesse, esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família. Nosso